A igreja celebra hoje a festa da Assunção de Nossa Senhora. Esse fato extraordinário da vida de Maria Santíssima, pelo qual ela subiu aos céus, levada por seu Filho. Embora não apareça no Novo Testamento nenhuma descrição ou narrativa desse momento, desde muitos séculos, a Igreja comemora a sua Assunção. E por isso, hoje, no Evangelho, a Igreja escolhe ler do capítulo 1 de São Lucas a cena da visitação de Nossa Senhora. Esta cena, na sua simplicidade, foi escolhida pela Igreja justamente porque, quando São Lucas a escreveu-a tomando muito cuidado com os detalhes, a fim de insinuar a ideia de que Maria Santíssima é a arca da nova aliança. Nós o vemos se lemos o Evangelho da missa de hoje em paralelo com o capítulo 6 do segundo livro de Samuel, que descreve o translado da arca para Jerusalém. O texto começa dizendo, 2 Samuel 6:2, Davi levantou-se e foi-se embora. Um pouco antes, no versículo 39, depois do anúncio do anjo, São Lucas escreve, Maria levantou-se e foi-se embora. Nas duas viagens, tanto na viagem de Maria como na de Davi, ambos foram para a região montanhosa de Judá. Davi, diante da possibilidade de a arca do Senhor ser hospedada em sua casa, diz, 2 Samuel 6:9, como pode vir até mim a arca do Senhor? No Evangelho de hoje, Isabel diz a Maria, como é que pode vir a mim a mãe do meu Senhor? Notem, São Lucas utiliza a mesma frase, mas ele troca a palavra arca pela palavra mãe do meu Senhor. Mas, o texto diz, 2 Samuel 6, 14 e 16, que Davi dançou de alegria na presença da arca. Ele pulava de alegria na frente da arca. E no Evangelho de hoje, quando escutou a saudação de Maria, diz Isabel, o menino pulou de alegria no meu ventre. E por fim, em 2 Samuel 6:11, diz que a arca permaneceu na região montanhosa, em casa de Obed-Edom, durante 3 meses. E a frase final do Evangelho de hoje diz, Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. São Lucas poderia ter dito, Maria ficou com Isabel até o nascimento de João Batista. Seria até mais forte, mais significativo. No entanto, São Lucas escolheu dizer, Maria ficou 3 meses com Isabel. Justamente por causa do paralelismo, para que todos percebessem que ele estava utilizando como base para escrever Lucas,
capítulo 1, de 39 a 56, 2 Samuel, no capítulo 6. Em outras palavras, Maria aqui é apresentada como arca da nova aliança. O que era a arca? O que era a arca da aliança para o povo de Israel? A arca, dentro da narrativa bíblica, é o instrumento mais sagrado do povo de Israel. Por quê? Dentro dela estão 3 relíquias fundamentais. Em primeiro lugar, o maná que caiu do deserto. Depois, a vara de Arão. E, por último, a tábua dos mandamentos. Os padres da igreja diziam que estas 3 relíquias são uma imagem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A vara de Arão, de Deus Pai. O maná, de Deus Filho, pão descido do céu. E, por último, os mandamentos, o Espírito Santo, que é a lei nova inscrita nos nossos corações. Essas 3 relíquias estavam contidas dentro desta urna, a Arca da Aliança, feita, por ordem de Deus, segundo o livro do Êxodo, de madeira de acácia. Por que madeira de acácia? Porque a madeira de acácia não apodrece, não se corrompe. E revestida de ouro puro, sendo que na parte de cima, chamada de propiciatório, por onde estavam os querubins, que eram, por assim dizer, uma imagem permanente da adoração a Deus que se manifesta presente sobre a Arca da Aliança no Templo de Jerusalém, é totalmente de ouro batido, sem mistura de nenhum outro material. Para os judeus, a arca era o objeto mais importante. Aquele objeto que estava no templo, como sinal da aliança que Deus fizera com Moisés. Era, por assim dizer, o instrumento mais sagrado para os judeus e estava no lugar mais sagrado de todos no Templo de Jerusalém, o Santo dos Santos. O recôndito escondido no fundo do templo, onde apenas o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Maria Santíssima é apresentada por São Lucas como a Arca da Nova Aliança, porque ela não carrega mais em si nenhum tipo de relíquia. Ela carrega o próprio Verbo de Deus encarnado, o próprio Deus feito homem. E não apenas isso, ele que é o sumo sacerdote, só ele entrou e saiu dela, sem violá-la. Ora, se a arca do Velho Testamento foi construída em madeira de acácia para que não se corrompesse, justamente porque era uma madeira que não apodrecia, como nós podemos imaginar que a arca do Novo Testamento pudesse apodrecer debaixo da terra? Ainda mais pelas relações tão íntimas que Maria Santíssima tem com seu filho, no sentido de que ela não é apenas a portadora da natureza humana de Cristo, mas ela é a doadora. A humanidade de Cristo foi feita a partir dela. E, portanto, ela não pode ser
profanada, e assim como a carne do seu filho não foi corrompida, a sua também não pode ser. Há outro paralelismo muito interessante, dessa vez tendo a ver com a Arca da Aliança no seu destino final no Velho Testamento. Nós lemos no segundo livro de Macabeus o que aconteceu com a Arca da Aliança. Logo no início do livro dos Macabeus, antes da destruição do templo, se nos diz que o profeta Jeremias escondeu a arca num lugar desconhecido. Num lugar tão desconhecido que até hoje ninguém sabe onde é. De fato, a arca foi perdida e nunca mais os israelitas puderam encontrá-la. Ou seja, ela não foi destruída, ela foi escondida. Ela foi colocada num lugar inacessível. Nós lemos na segunda leitura, antes, na primeira leitura, São João dizer, no final do capítulo 11 do livro do Apocalipse, abriu-se o templo de Deus que está no céu e apareceu no templo a Arca da Aliança. Então apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Aparece no céu a Arca da Aliança, e aparece também no céu uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Ela, diz o texto do Apocalipse, estava pronta para dar à luz ao seu filho, que veio para governar todas as nações com um cetro de ferro. Mas o filho foi levado para junto de Deus e do seu trono. Ou seja, aqui, ainda que nós tenhamos uma imagem metafórica da igreja, nós não podemos dissociar esta imagem de Maria como protótipo perfeito da igreja. Ela é a mãe daquele que veio governar todas as nações com um cetro de ferro. Ela é aquela que deu à luz o seu filho e que, portanto, é a arca da nova aliança. Ela não está na terra. Abriu-se no templo de Deus que está nos céus e apareceu no templo a arca da aliança. Então apareceu no céu um grande sinal. Uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Veja, o Salmo 131, que lemos na missa da vigília da Assunção de Nossa Senhora, diz: Subi, Senhor, para o lugar do vosso pouso. Subi vós com vossa arca poderosa. Ou seja, nós temos na imagem de Maria Santíssima como arca da nova aliança a correspondência com a arca da velha aliança. O Senhor sobe para o lugar do seu pouso e o Senhor leva consigo a sua arca poderosa no templo de Deus que está no céu. Queridos irmãos, todas essas verdades da Escritura enchem o nosso coração de alegria, de segurança, de admiração. Maria Santíssima não está morta, não está enterrada entre os cadáveres nesse mundo. Ela subiu ao céu gloriosamente. E como
dissemos na oração inicial da missa de hoje, que nós estejamos atentos às coisas do céu. Aonde ela está junto do seu Filho. Nós que tantas vezes andamos atentos às coisas da terra, pensando apenas no que é humano, precisamos permitir que, ao ser elevada aos céus, pelo desejo, a Santíssima Virgem nos eleve junto com ela, a fim de que, deste modo, irmãos caríssimos, nós possamos voltar os nossos corações para as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Um dia, se formos fiéis, todos nós iremos para o céu. Se formos fiéis, iremos para o céu também com o nosso corpo depois da ressurreição final. Porém, nós seremos ressuscitados em nossos corpos porque os nossos corpos foram instrumento de pecado. Nascemos em pecado e por isso fomos corrompidos. É muito interessante olhar para a igreja e ver que, mesmo entre os pecadores, os santos, existem alguns cujo corpo não foi corrompido pela terra. São centenas. Quando, por exemplo, nós vemos o corpo de Santa Bernadette, que viu Nossa Senhora em Lourdes, perfeito, maravilhoso. Santa Bernadette não é imaculada. Santa Bernadette não é a mãe de Deus. Santa Bernadette não teve o privilégio de ser virgem e mãe ao mesmo tempo. E ela não teve o seu corpo corrompido. Por que a mãe de Deus o teria? Porque ela que doou a carne, o sangue de Cristo, que foram instrumentos da nossa salvação, porque ela seria devorada, apodrecida debaixo da terra. Não há sentido em que as coisas sejam assim. Basta que tenhamos simplicidade e olhamos esses sinais nas Escrituras e na própria realidade na vida da igreja. Que o Senhor nos conceda a graça de perseverarmos na fé, para que assim, queridos irmãos, um dia todos nós possamos estar com o Senhor e com a sua Mãe Santíssima, nessa alegria que não tem fim, no templo de Deus que está nos céus, na Jerusalém celeste, aonde reina glorioso Jesus Cristo, ao lado de sua mãe, a Santíssima Virgem, para sempre. Amém.